Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre esforços normais e esforços cortantes, com a intenção de elaborar o diagrama de esforço normal e diagrama de esforço cortante ou força cortante. E para isso, relembro a vocês o que nós precisamos nos atentar. O que nós iremos agora desenvolver são os esforços internos de um elemento. Então, o que nós vamos trabalhar agora é o esforço normal, que eu estou marcando aqui para vocês observarem, e o esforço cortante, ou seja, o esforço de cisalhamento tentando cortar o nosso material, a nossa peça, a nossa estrutura. Então são esses dois esforços que nós vamos estudar nesse primeiro momento, nesse primeiro instante, e após isso aí vão ficar alguns exercícios, exemplos, que na verdade são os mesmos e a continuação dos que vocês calcularam as reações de apoio no exemplo anterior para a elaboração dos diagramas, falando mais do esforço normal, para a gente poder relembrar normal, né, e desenvolver a força cortante e o momento flexor. Claro que o momento flexor fica para o vídeo seguinte. E aí na força normal nós temos duas situações. Quando ocorre a tração, ou seja, a nossa peça ela tende a ser tracionada, eu tenho sinal positivo, imaginando e fazendo alusão de uma situação dela aumentar. Já quando eu tenho um esforço de compressão, que recebe sinal negativo, eu tenho ou posso se dizer que há uma redução do seu tamanho, uma diminuição, por isso esse sinal negativo ali para ilustrar a situação. E a intenção é descobrir aonde há a tração e aonde há a compressão, observando uma barra. Pode ser toda a peça, pode ser somente um trecho. Por que eu preciso saber disso? Porque os locais onde há somente compressão, eles são melhores dimensionados e tem um melhor aproveitamento numa situação de concreto armado só do concreto. Agora, locais onde há tração, o concreto não é o melhor material, por isso que há a necessidade de uma suplementação de um outro material, que no caso é o aço. Então, seriam essas situações da empregabilidade dele. Já não, né? Mostrando para vocês a situação, para ilustrar um pouquinho, tendo uma peça com tração, aplica-se uma força nas extremidades e note que a minha peça ela aumenta de tamanho. Já no caso da compressão, eu tenho a peça, aplico uma força de compressão e notem que ela diminui o seu tamanho, né? Ou os esforços internos trabalham dessa forma. E por convenção de sinal, eu tenho positivo para tração e negativo para compressão. Então são essas as situações só para ilustrar e apresentar o que foi falado. Quando a gente fala de esforço cortante, é importante que vocês notem o seguinte: a atuação da força é perpendicular ao eixo da barra, né? Ou perpendicular à tangente, no caso for uma curva. Quando nós falamos do esforço anterior, ele era no sentido da barra. Agora é perpendicular, ou seja, 90 graus com a barra. E para essa convenção de sinal, a gente precisa sempre lembrar por que lado que eu estou iniciando a conta. Seja pelo lado esquerdo da figura, seja pelo lado direito da figura. Isso é importante para você saber sobre os sinais. O que eu recomendo, antes de até mudar o slide, que a gente sempre inicie pelo lado esquerdo, por ser um facilitador, e vocês já estarem acostumados com o plano cartesiano. E assim nós temos a seguinte situação. Observando o eixo Y, o cortante é positivo, né? Quando eu iniciando do lado esquerdo para cima é positivo, como a gente já está habituado, e negativo para baixo. Notem que esse efeito apresentado, esse corte nessa barra, é o cisalhamento, e no caso a gente chama aqui de esforço cortante. Caso seja negativo, notem que a força iniciada do lado da esquerdo
ao invés de estar apontado para cima, está apontado para baixo. E essa é a nossa convenção de sinal. Já em relação ao eixo Z, seria frente e fundo. Notem que ao fundo é positivo e a frente negativo, igual um plano, não vou chamar de cartesiano, né, mas um plano com os 3 eixos, onde a gente sempre aponta a setinha em Z para o fundo. E notem que ocorre também o cisalhamento. Quando a gente fala de negativo, vai ser o oposto disso. Então, estão ali as duas situações para ilustrar. E para isso nós temos a convenção de sinal positivo para cima quando a gente inicia do lado esquerdo e negativo para baixo quando a gente inicia ao esquerdo. Notem que em momento nenhum eu falei de iniciar pelo lado direito. Por quê? Ele é o oposto ao iniciado pela esquerda. Então, positivo seria para baixo e negativo seria para cima. Mas isso, por enquanto, vamos deixar para um próximo instante, porque agora a intenção é fazer a fixação do conteúdo e que vocês entendam como que funciona o processo. Depois, a gente inicia esse processo de entender o funcionamento aí dessa convenção de sinal. Aqui só um resumo do todo, como já comentado no vídeo anterior, então não vou prolongar muito sobre isso. Traçado dos diagramas em vigas isostáticas submetidas à carga concentrada. É agora que nós iniciamos a distribuição desses esforços internos para entender como que é o comportamento da carga ali aplicada. Nesse caso, apenas uma carga concentrada para poder entender. Então, notem que nós teremos uma estrutura biapoiada com uma força P, distância A de A, uma distância B do ponto B, e o comprimento total. Nós iremos realizar duas seções, uma seção X a uma distância X e uma distância Y, seção 1 e seção 2, S1 e S2. O que deve ser feito inicialmente? Cálculo das reações de apoio. Como que foi feito isso aí? Foi feito, identificado que o apoio A é de segundo gênero, identificado que o apoio B é de primeiro gênero, e assim realizou-se a somatória de forças na vertical, como ali apresentado, estou grifando aqui para vocês notarem, onde nós temos que VA mais VB é igual a P. Para que a gente determine qual o valor de VA ou VB, a gente precisa utilizar mais uma equação. No caso, forças horizontais ou em X não nos traz alívio e serventia para poder determinar, então teremos que ir para momento. Somatória de momento em B, como ele apresenta ali. Sentido horário, que se eu não me engano foi o que ele adotou, onde temos que VA vezes L menos, notem que o P está apontado para baixo, seu sentido está indicando para cima, menos P vezes essa distância que eu estou grifando aqui em amarelo, que seria o B. Como nós não temos mais nenhuma força, é igual a zero. Portanto, VA é igual a PB dividido por L. E da mesma forma, nós determinamos quanto valeria VB, que é PA vezes L. Feito isso aí, determinadas reações de apoio, aqui nós não temos números, e sim somente letras incógnitas, porque a ideia é que vocês entendam como que é o processo de desenvolvimento. E na sequência, calcula os esforços internos na seção S1 e S2. Por que S1 e S2? Para que vocês entendam o efeito daquela carga ali aplicada, da carga P. Eu quero saber como que minha estrutura se comporta antes da aplicação da carga e como minha estrutura se comporta após a carga. Assim, calculando os esforços na seção S1, nós temos a seguinte situação, né? Apresentado ali o esquema estático do lado direito, nós temos que Q1 ou mais VA é igual a menos
Q1 igual a 0. O que eu acabei de comentar com vocês é uma somatória de forças verticais. E assim notamos que até a seção S1, VA é igual a Q1, que é PB sobre L. Ou seja, é constante, não altera o valor. Já caso que na verdade serve para a elaboração de diagrama, se formos calcular o momento fletor, temos lá que será definição de momento, né, força vezes distância, VA vezes X, positivo. E o que mais? Somente essa situação. Portanto, nós temos que VAX é a nossa equação para a elaboração do momento. Agora, notem o que acontece na seção S2, a figura mais abaixo. Vamos realizar o mesmo raciocínio. Lá, somatória de forças na vertical, U em Y. O que nós temos? Nós temos mais VA, que é a força que tem ali aplicada, menos P e mais Q2. Tudo isso igual a 0. O que significa isso aí? Significa que a gente vai descobrir, vai caminhar para descobrir o valor ali em Q2. Fazendo dessa forma, nós substituímos P, que é VA mais VB. Assim, chegamos à seguinte conclusão, fazendo a distribuição matemática, que o valor de Q2 é menos PA dividido por L, ou seja, ele é constante, também não sofre alteração. Mas o que eu quero que vocês notem de principal? Observem que antes da força eu tinha PB sobre L, após a força eu tenho menos PA sobre L, ou seja, essa diferença apresentada é a força P, a influência da força P naquele local determinado. Assim, nós conseguimos elaborar o nosso diagrama, onde nós temos em A o VA, que pede para você subir, se mantém constante até a força P age ali, e depois se mantém constante até B. E assim fechamos o nosso diagrama. E aí está exemplificada a situação. Notem que foi apresentado o nosso diagrama de esforço cortante. Por que você não falou do esforço normal? Porque nesse exemplo nós não temos nenhuma carga normal à barra, ou seja, no sentido da barra. Temos cargas somente perpendiculares. E dessa forma se elabora o diagrama de esforço cortante para cargas concentradas. Agora, distribuída uniformemente, ou seja, aquela carga que tem aquele carregamento que ele é por metro ou por medida, para ser mais exato. Como as unidades já se afirmam, a cada X metros, ou seja, a cada 1 metro, eu devo me deslocar, seja para cima, seja para baixo. O que vai interferir isso é o sentido da carga ali apresentada. Então, novamente, primeira coisa, calculamos as reações de apoio. Notem que a carga distribuída retangular, ela deve ter uma resultante, que nada mais, nada menos que a área da figura, que no nosso caso é Q vezes L. Assim, aplicando as equações de equilíbrio, nós temos que somatória das forças verticais ou em Y, nós temos VA mais VB, mais, no caso ali que eu já vou fazer a igualdade, igual a Q vezes L, que é a nossa resultante. Novamente, somatória de momento em B, nós temos VA vezes a distância L, e agora o que? A resultante, Q vezes L, que L vezes L sobre 2. Aonde? Que lugar? No meio, por isso L sobre 2, e notem que temos um sinal negativo, tudo isso igual a 0. Dessa forma, determinamos as reações de apoio. Mas, antes disso, eu gostaria de comentar com vocês. Notem que se você tem uma força aplicada em toda a sua barra e ela é distribuída de forma uniforme, igual ali apresentado, simplesmente nós conseguimos já dizer e afirmar que metade do carregamento, metade da força vai para cada apoio. Então,
Se você tem lá a sua resultante vale Q vezes L, que é a área do retângulo, que é a altura e L é o comprimento, metade para cada lado ficaria QL sobre 2, como apresentados ali nas contas. Então, só notem isso aí, que é uma constante, nós temos o quê? Um diagrama com uma certa inclinação, ou seja, já é uma equação de primeiro grau. Então, o que nós temos? Quando nós temos carga concentrada, é constante. Quando é carga distribuída, uma equação de primeiro grau. Mas o que é a carga distribuída? Não é uma carga constante ao longo lá do trecho em estudo? Se eu integrar uma constante, eu passo a ter que equação? Equação de primeiro grau. É isso que eu quero que vocês notem. O diagrama de cortante é uma integração do carregamento ali aplicado. E se você integrar mais uma vez, ou seja, ao invés de ser primeiro grau, nesse exemplo, passar a segundo grau, nós temos a equação do diagrama de momento fletor, então, que passa a ser uma equação de segundo. Mas vamos seguir, só estou iniciando esse comentário com vocês para vocês terem ciência disso. Agora, uma carga triangular. Antes de eu falar, notem que a carga triangular ela é uma equação de que grau? É uma reta com uma certa inclinação. Logo, nós temos uma equação de primeiro grau. Se eu integrar uma equação de primeiro grau, eu passo a ter uma equação de segundo grau, que é uma parábola. É isso que eu quero que vocês notem, que é essa parábola que é o nosso gráfico da carga triangular. E para isso, para chegar a esse resultado final que a gente já comentou agora no início, segue o nosso raciocínio, calculando reações de apoio e depois elaborando o nosso diagrama. Para as reações de apoio, notem que nós realizamos somatória de forças verticais ou Y, que é o VA mais VB, e outra situação, igual ao quê? Quanto que vale a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2, ou seja, meio de PL, igual ali está apresentado. Agora, aonde está localizada essa resultante? Novamente, a 1/3 do ângulo de 90 graus, ou seja, nessa distância aqui de 1/3, ou seja, L sobre 3. Então, só para ilustrar isso aí. Aí é determinadas reações de apoio, somatória em B, VA vezes L, menos a resultante, né, que é o meio PL, vezes L sobre 3. Assim nós determinamos VA e VB. Calculado esses dois, o próximo passo é a elaboração do diagrama seguindo o que pede. Claro que, para poder elaborar isso como é uma parábola, nós precisamos ter no mínimo de 3 pontos. 2 nós sempre teremos, que são as extremidades nesse caso, com as reações de apoio, que acabamos de calcular. E como que nós vamos fazer? Nós iremos fazer uma seção a uma distância x. Por que x? Para poder determinar a equação, onde eu tenho aqui VA vezes x é igual ao momento ali na seção. Professor, mas não está faltando alguma coisa? Está sim, pessoal. É VA vezes x mais ou menos, dependendo do sentido que você adotou, a sua resultante desse pequeno pedacinho que foi marcado, ou seja, que foi recortado aqui, que eu estou marcando em laranja. E como que eu acho essa área desse pequeno pedacinho? Eu preciso achar a altura e multiplicar pela sua base, que seria x. Como que eu acho a altura? Simplesmente por semelhança de triângulo. Se você tinha as medidas anteriores, realiza uma semelhança e descobre. No nosso caso, P vezes x dividido por L. Assim, nós conseguimos calcular o momento da seção, achar a equação ali da seção, desculpa, e aí atribuir valores para poder desenhar a nossa parábola, como ali é apresentado, onde PA vale 6, em A vale PL sobre 6,
Está pedindo para você subir, sobe. Ocorre esse deslocamento conforme cálculo desenvolvido. E assim chegamos lá na outra extremidade com o quê? Com menos PL sobre 3. E aí a sua reação significa pedindo para você subir PL sobre 3. E é assim que eu apresento para vocês mais um gráfico, um diagrama de esforço cortante. O próximo passo é realizar a associação desses esforços sempre quando houver dúvidas. Como eu havia comentado, nós temos alguns exercícios que foram desenvolvidos por vocês, o cálculo da reação, na aula anterior, e assim agora vocês são responsáveis por elaborar os diagramas de cortante e normal, como ali é apresentado para vocês. Então temos carpida, triângulo, e aí a união dessas duas situações. Então é isso que nós... tem mais um aqui que é um balanço, só para mudar o apoio, mas não tão trabalhoso igual ao anterior. E é isso que nós temos, pessoal, por hoje. Espero que vocês consigam desenvolver os exercícios, né? E em caso de dúvida, entrem em contato, tem um e-mail na descrição, fiquem à vontade de mandar um e-mail para a gente poder dar sequência e chegar ao objetivo dessa parte introdutória, que são pórticos, que isso é a união de todos esses assuntos que nós estamos vendo ao longo desses dias. Até